Olá, vamos iniciar então a aula 2 do módulo Ortodontia. Nesse módulo, nós vamos falar como atuar nas diferentes fases da vida em relação à ortodontia, desde a infância até a fase adulta. Essa aula tem o objetivo de informar o clínico geral e de uma forma, informar o clínico geral, o recém-formado, até mesmo o estudante de odontologia, do que avaliar em cada fase, para que a gente possa, mesmo que a gente não vá tratar o nosso paciente, encaminhar esse paciente no melhor momento para tratamento. Existem situações que são mais facilmente corrigidas durante a infância, por exemplo, e que se o dentista perde esse tempo de encaminhar, às vezes você não consegue resolver o que você poderia ter resolvido na fase de infância, por exemplo. Então, a gente finalizou a aula 1 falando justamente da importância que você, como profissional da saúde, tem de ter um conhecimento abrangente e generalista. Eu sei que na faculdade a gente aprende muito superficialmente a ortodontia, né? Então, e o objetivo aqui também no curso não é de especializar vocês em ortodontia, porque para isso a gente precisa de um curso de especialização. Mas o objetivo do módulo é fazer com que vocês, ao final das 5 aulas, conheçam a ortodontia, saibam quando estão diante de um problema que deve ser corrigido e encaminhem esse paciente. É muito importante, e eu vou de novo salientar isso, é muito importante que vocês entendam que quando o paciente busca vocês como profissional, ele está elegendo vocês como dentista dele. É como quando a gente vai no médico, a gente tem um médico que a gente confia, né? Então, a gente tem um médico que, se a gente for lá e falar, olha, eu não trato isso, mas eu vou te encaminhar para o doutor fulano de tal, que é meu amigo, eu conheço, ele vai tratar. É assim que a gente tem que se posicionar. Muitas vezes, porque eu não sou ortodontista, eu falo para o meu paciente, você precisa usar aparelho. E o paciente sai e vai procurar um ortodontista. Não é assim que isso deve ser feito, tá? A gente tem que ter um relacionamento com alguém, com algum ortodontista em que a gente saiba do trabalho dele, que a gente confie no trabalho dele, para que a gente encaminhe esse paciente. Mas esse paciente, ele está sendo encaminhado para fazer uma coisa que você não faz e depois ele vai retornar para você. E mais que isso, durante todo o tratamento ortodôntico dele, ortodôntico nós estamos falando aqui em relação à ortodontia, mas se você encaminha um paciente para implante, se você encaminha um paciente para pério, para endo, enfim... Se você encaminha um paciente, esse paciente é seu paciente. Você está encaminhando ele para o profissional realizar o tratamento que você não realiza. Então, nesse ponto, 2 coisas são muito importantes. Você estabelecer com os seus parceiros que vão fazer esses tratamentos que você hoje não faz, faça um encaminhamento onde você mostre para esse dentista que você tem conhecimento, que você sabe por que você está encaminhando, você sabe o tratamento que vai ser realizado, o resultado que tem que ter, mesmo você não realizando esse tratamento. E para o paciente tem que ficar muito claro que ele é seu paciente, que você vai acompanhá-lo durante todo o tratamento e que depois ele vai voltar para você. Que você que vai ser o profissional responsável por cuidar da saúde bucal desse paciente para o resto da vida dele. E assim com os filhos e com os netos. É nesse ponto que tem que ter. Parece muito lógico isso, mas o que acontece na maioria das vezes é que não há um encaminhamento, não há um relacionamento entre os profissionais e o seu paciente, muitas vezes, a hora que você encaminha ele para um profissional que você não conhece, que você não tem relacionamento, acaba acontecendo o quê? Esse profissional pega esse paciente para ele. Ele deixa de ser seu paciente. Então, é muito importante esse conhecimento. E esse módulo tem esse objetivo, te dar um olhar de conseguir, primeiro, ter a postura de que o paciente é seu e que você vai cuidar da saúde bucal dele. E quando você encaminhar com conhecimento, né? Mostrar para esse profissional que você está encaminhando que você sabe o porquê você está encaminhando, os resultados que você quer que ele obtenha no tratamento e que esse paciente é seu, que você vai acompanhá-lo durante o tratamento, você não vai largar esse paciente. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho da ortodontia nas fases da vida. A gente vai começar pela infância, e a infância é o momento que mais ocorre alterações na arcada dentária, então os dentes podem nascer em lugares, posições diversas, erradas, girados, né? Então, nessa fase, onde mais ocorre, que você já consegue perceber as alterações, porque é o nascimento dos dentes, a erupção dos dentes, e depois isso evolui, né? Na fase de adolescência e na fase adulta piora, mas é ali que você já começa a verificar
prováveis alterações e até prever o que vai acontecer futuramente. Então, para prevenir esses problemas, é necessário que haja um acompanhamento. Você tem que saber o que é normal, né, na criança, no desenvolvimento da mordida, da face da criança, para saber se você estiver frente a um problema que precisa ser tratado, você ser efetivo em avaliar aquilo no melhor momento e encaminhar esse paciente para tratamento caso você não faça o tratamento ortodôntico você mesmo. Existem algumas questões que são normais, então quando você avalia, quando eu estou diante de uma criança, por exemplo, na faixa etária de 8, 9 anos, eu tenho um quadro ali em relação à face dessa criança, em relação à cavidade bucal e à posição dos dentes, eu tenho um quadro ali que é considerado normal. Então, se eu sei avaliar isso corretamente, eu sei o que é normal e se eu preciso ou não encaminhar esse paciente para tratamento. Então, vamos abrir um parênteses aqui para falar de uma coisa que é muito comum, que a gente vê muito, mas que muitas vezes o clínico geral deixa passar por não ter esse olhar treinado para o que é normal, para o que é fisiológico, e até mesmo às vezes não ter um olhar treinado para saber onde está o problema, e acaba perdendo esse time de encaminhar esse paciente. Então, por exemplo, da fase dos 8 aos 12 anos, a gente chama a fase do patinho feio. Por que a fase do patinho feio? Porque é uma fase, você tem crescimento maxilar efetivo, a mandíbula começa o seu crescimento com 9 anos, então com 8 anos a criança está bem dentuça, com a maxila bem protruída. Os dentes, ela já está com os 4 incisivos superiores e inferiores erupcionados. Esses dentes erupcionam abertos, você tem diastemas e girados para distal. Essa fase, então, a criança fica realmente muito feia, a cavidade bucal da criança fica muito feia, o rosto, porque ela está dentuça, com os dentes abertos e girados. Então, é uma fase que, embora os dentes estejam assim, você não precisa corrigir o posicionamento, você não precisa querer colocar aparelho fixo para fechar os diastemas. Por quê? Na erupção dos caninos, há o fechamento fisiológico. Os caninos, que são dentes com coroas bem grandes, as coroas dos caninos permanentes são muito maiores que as coroas dos caninos descidos. O canino erupciona consumindo esse espaço. Então, é na erupção dos caninos que esse diastema fecha. É o fechamento dos diastemas que promove a erupção correta dos caninos. Então, é uma fase que a gente não tem que intervir. Eu algumas vezes vejo, inclusive ortodontistas, com aparelho fixo 6x1, né, que eles falam, então nos primeiros molares permanentes e nos incisivos, tentando fechar esses diastemas, numa fase que não precisa, porque corre inclusive o risco, da hora que você fechar os incisivos, as raízes do lateral serem jogadas para cima do canino e você acabar fazendo com que o canino não nasça. Então, não precisa intervir, isso é normal. Mas se você, enquanto clínico geral, você não tem esse olhar para saber o que é normal, você pode acabar encaminhando seu paciente para tratamento e não é o caso, né? E você encaminhar para um paciente, um colega seu ortodontista, um paciente que não precisa de tratamento, é muito ruim. Tanto no teu relacionamento com esse profissional, porque ele vai enxergar que você não sabe o que você está fazendo, mas também para o pai dessa criança. Poxa, me encaminhou e eu não preciso tratar, quer dizer que ele não sabe que não é tratamento, então ter esse olhar é muito importante. Assim como também, se essa criança precisa de tratamento e você não tem o olhar para encaminhar, futuramente o ortodontista vai falar, olha, precisava fazer um tratamento X, mas já passou o tempo. Se você é o profissional desse dentista, desse paciente, o que vem na cabeça do pai? Poxa, ele podia ter me encaminhado antes, então, e não me encaminhou. Meu filho perdeu a possibilidade de fazer um tratamento mais preventivo e precoce porque ele não me indicou. E ele é o meu dentista. Então, ter esse olhar do que é normal para enxergar quando eu preciso ou não encaminhar é muito importante. Não só para não perder o time do encaminhamento, não fazer com que esse paciente deixe de tratar uma coisa que pode ser tratada mais facilmente e evolua pior, como também para você mostrar um conhecimento abrangente, generalista para esse paciente, para esse responsável e para o dentista para quem você vai encaminhar. Então, a ortodontia interceptiva, que a gente chama, né, que é essa ortodontia que a gente vai fazer mesmo na fase de dentição mista, né, então na fase de troca dos dentes ali, ela pode iniciar a partir dos 6 anos de idade, né, quando você vê a necessidade para isso, então ela pode iniciar aos 6 anos de idade, porque nessa fase os ossos e os dentes estão ainda em formação, então a mandíbula sequer começou o seu crescimento, os dentes estão
trocando, tá na fase de desfoliação, tá na fase de dentição mista, então é mais fácil de você corrigir alguns problemas nessa fase que você está em formação, né, dos ossos, início de crescimento, início de troca, de erupção dos dentes. Então, tem aparelhos que são mais fáceis, tem problemas que são mais fáceis resolvidos aí. E se você não trata nesse momento, o paciente acaba desenvolvendo, piorando esse problema oclusal, né, esse problema de oclusão, e acaba tendo mais tratamentos mais demorados, mais invasivos na fase adulta. Então, ter esse olhar e agir nessa fase é muito importante também para isso. E os aparelhos, também por conta da evolução, de novo, a gente falando da evolução da ortodontia, os aparelhos, eles tiveram uma evolução com o passar do tempo, se tornando mais confortáveis também para as crianças poderem usar, né? Então, é muito legal a gente saber que também teve essa preocupação em tornar o aparelho mais confortável, menos incômodo para uma criança numa fase mais jovem poder usar. Então, como a gente está na fase de crescimento, existe muita coisa que a gente consegue resolver mais rapidamente na criança e muita coisa que a gente consegue resolver na criança que não consegue resolver no adulto, justamente porque os ossos estão em formação e os dentes estão em erupção. Então, é muito mais fácil de você trabalhar a parte óssea e também a relação entre a maxila e a mandíbula e também o posicionamento dental na infância, aproveitando, então, esse crescimento, essa fase de crescimento da criança. E às vezes você faz com que esse tratamento inicial na criança não precise ter tratamento na fase adulta, ou agindo inicialmente na criança, nessa fase, você consegue minimizar os problemas que você pode ter na fase adulta. Então, é muito importante esse olhar do clínico geral, que muitas vezes recebe esse paciente bem novinho. Isso é uma tendência cada vez mais, né, de receber o paciente cada vez mais novo pela formação, pela experiência dos pais também. É muito importante que o clínico geral, mesmo não sendo ortodontista, ele tenha essa visão de saber o que é normal para não indicar tratamento e saber o que não é normal para poder indicar o tratamento ortodôntico e mandar esse paciente, encaminhar esse paciente para tratamento. Então vamos falar um pouquinho do que olhar eu tenho que ter. A gente já falou do que é normal, né, que é a fase do patinho feio, então vamos lembrar bem daquela característica da fase do patinho feio, que isso é normal, eu não preciso intervir, e eu canso de ver ortodontistas, infelizmente, colocando aparelho fixo numa criança de 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, querendo fechar a diastema intericisiva superior. Isso é errado, isso pode gerar uma série de problemas. Então, ter esse olhar faz com que a gente saiba o que a gente precisa ou não tratar, e se eu não tratar, eu saiba indicar isso para o meu colega. Lembrando sempre, de novo, tenha relacionamento com... Pode ser um colega que se formou com você, que fez ortodontia, que você já tem esse relacionamento. Pode ser algum colega próximo à sua clínica, que você vai visitar, que você vai dizer, olha, eu não faço ortodontia, vou encaminhar os meus pacientes para você. Quero isso, quero aquilo, vou encaminhá-los já com tal documentação que você costuma pedir, eu quero eu vou encaminhar, quero que você saiba que eu vou fazer o acompanhamento desse paciente semestralmente ou quadrimestralmente, se for uma criança que tem um pouco de dificuldade de higienizar, tem essa questão de não ter esse controle, os pais também. É muito importante, e não só, olha, procura um ortodontista. Isso não é um encaminhamento, isso faz com que a nossa especialidade, a odontologia acabe não tendo respeito do paciente, né? Então é importante que você encaminhe por escrito, relate o que você viu ali para o paciente ter esse conforto, essa segurança de estar indo no local que você indicou. Então, se ele confia em você, ele vai confiar nesse profissional. E por isso é importante que você também confie no profissional pelo qual você está indicando. E para isso você tem que manter um relacionamento, uma networking com esse profissional, que seja próximo ao seu consultório, ou, como eu falei, um colega que tenha se formado com você e que tenha feito ortodontia. Então, quais são os problemas mais comuns a serem corrigidos durante a infância, né, com o uso dos aparelhos? Primeiro, você vai corrigir a posição, a relação entre a maxila e a mandíbula, quando necessário, mordida cruzada, garantir espaço para os dentes permanentes, corrigir a postura da língua. Por que aqui a gente não colocou também a mordida aberta e a mordida profunda? Porque é mais criterioso que a gente veja. Então, em algumas fases,
É normal a mordida estar aberta e é normal a mordida estar profunda, em algumas fases do crescimento. Mas é muito difícil que você não tenha nenhum desses problemas, falta de espaço, a postura da língua inadequada, você percebe então que tem uma mordida aberta e a língua está com uma postura inadequada. Existem outros fatores que não são tão específicos que o clínico geral consegue verificar, tá? E vamos lembrar sempre daquela situação da fase do patinho feio, que isso ajuda a gente a não cometer tantos erros em relação a encaminhar um paciente que não precisa e ajuda a gente a ver o que é normal, a prestar atenção mais no que é normal, sabendo não estar diante daquele quadro, o que pode ser uma anormalidade. Então, quando iniciado na infância e realizado de forma correta, o tratamento ortodôntico ele tem um papel fundamental na saúde bucal do indivíduo, porque ele vai levar à correção dos dentes de uma forma descomplicada, sem exigir muitos procedimentos complexos na fase adulta. Então, aqui de novo, a gente iniciou o nosso módulo falando da importância da ortodontia enquanto especialidade, não só em relação à estética, mas em relação à saúde bucal do indivíduo. Lembra? Então, se você consegue pegar uma criança que está com os dentes girados, mal posicionados, numa fase que já é mais difícil da criança higienizar, quando você faz o realinhamento, quando você reposiciona de forma correta a maxiila e a mandíbula, você está cuidando da saúde bucal desse paciente. Então, se eu faço esse encaminhamento, mesmo que eu não trate, se eu faço esse encaminhamento no momento certo, eu estou agindo como um profissional que cuida da saúde bucal desse meu paciente. Então, é importante ter isso em mente. E lógico que existem procedimentos que você só consegue realizar na fase da infância, na fase de crescimento, por isso esse olhar atento é muito importante. Aqui a gente vai abrir um parênteses para dizer que, embora essa fase da infância seja ideal para tratar vários problemas, para prevenir complicações, tratamentos mais complexos na fase adulta, e também porque tem coisas que só na fase de infância, né, que você consegue tratar, é muito importante a gente saber que nessa fase também nós temos uma dificuldade muito grande de higienização do paciente. Por quê? É uma fase que os pais já não escovam mais os dentes e as crianças, por sua vez, têm uma dificuldade grande, não só na habilidade manual, como também em questão à preguiça, de fazer uma higiene correta. Então, quando a gente vai, lógico que os pais têm que ter uma ação direta com os filhos na questão da higienização. Então, eu costumo dizer assim, já não sou mais eu que escovo os dentes. O pai diz, já não sou mais eu que escovo os dentes deles. Tudo bem, o que eu explico é importante que a criança escove e higienize os dentes dela, porque ela tem que criar esse hábito, e esse hábito é criado na infância. Porém, uma higienização, pelo menos os pais têm que fazer. Eu acredito que é melhor que seja a noturna, porque tá todo mundo em casa, e o pior momento para ficar sem higienizar os dentes é à noite. Então, a última escovação eu peço para que os pais façam. Né? Mas já tá grande, não quer, ou então pelo menos supervisione essa escovação. Então, essa orientação para os pais, que é uma obrigação do profissional de saúde fazer, ela é independente do tratamento ortodôntico. Mas, se eu estou fazendo um tratamento ortodôntico, o aparelho ortodôntico em si piora a questão da higienização, porque ele vai reter alimento ali. Então, se a gente está falando do aparelho fixo ou do aparelho móvel, que precisa da disciplina de tirar na hora de comer, de colocar novamente, de higienizar corretamente o aparelho, de qualquer forma, o ideal é que nessa fase os pais estejam interagindo com o profissional. E isso também, mas não sou eu que vou tratar, é o ortodontista, não tem problema. Se a criança já tem, ela é seu paciente, ela já tem essa questão da higienização já introduzida como hábito, a única coisa é posicionar os pais de que com o tratamento ortodôntico, dependendo do tipo de aparelho utilizado, haverá uma tendência maior de acumular alimento e que precisa ser avaliado essa questão junto com a criança. Então, prestar bem atenção nas orientações que o profissional vai dar e, junto ali na rotina diária, ajudar esse paciente, tanto em relação ao uso do aparelho como em relação à higienização. É muito importante, porque senão a gente não vai conseguir ter os resultados positivos que são tão importantes nessa fase em relação ao tratamento ortodôntico. Se eu tenho hábitos como eu estou com o aparelho móvel, eu não estou usando corretamente, eu estou com o aparelho fixo e não estou higienizando, eu não vou ter os resultados que eu preciso ter
em relação à ortodontia, que é extremamente bem indicada nessa fase. Então, é uma fase ideal para fazer o tratamento ortodôntico, porém, precisa desse controle muito rígido da higienização e no uso do aparelho, caso aparelho móvel. E isso precisa da participação dos pais. Só que se é uma criança que já foi de você, que é o dentista dela, com essa questão do hábito muito bem introduzida na rotina, vai ser um complemento a mais. O ortodontista vai explicar como higienizar com o aparelho, como utilizar e só fazer com que os pais tenham essa noção da importância deles nesse tratamento, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de aparelho que a gente usa nessa fase. Então esse aqui, esse primeiro é o IRAX. É um aparelho que tem a função de abrir, né, de disjunção, que a gente fala, de expansão da arcada superior. Utilizado quando você tem, por exemplo, uma mordida cruzada posterior, eu preciso da expansão. Quando você pega um arco superior, até mesmo no modelo, é muito fácil de perceber a atresia. Então, quando você vê que você tem um arco atrésico, a expansão é bem-vinda. E existem algumas formas de fazer a expansão, que aí, lógico, o ortodontista vai saber indicar, mas quando você olha uma mordida cruzada posterior e você indica esse paciente, você já vai saber que ele vai usar ou um IRAX, né, que é um aparelho onde você vai bandar os primeiros molares permanentes, então precisa estar com o primeiro molar permanente erupcionado. Ele vai ser bandado, vai moldar e vai mandar fazer esse aparelho, que é um aparelho que é cimentado, com o objetivo de abrir, então, né, expandir essa arcada através da ráfia ali, da disjunção mediana do palato. Então, essa é a função, essa é uma das funções. Esse é um aparelho utilizado nessa fase, então é um IRAX. Aqui, nós temos um aparelho também, que também tem a função de expansão, porém, ele tem um recobrimento oclusal, né, e tem esse expansor aqui bem no centro, onde você vai ativar essa expansão também com o parafuso, né? Esse é um aparelho que também ele é cimentado, também tem essa cimentação. A mesma função é de abrir o céu da boca, com isso eu consigo abrir espaço para troca dentária e também descruzar uma mordida posterior, por exemplo. Aqui nós temos o RAS, que também tem a mesma função de disjunção, porém ele é um aparelho que ele tem, além das bandas, ele é cimentado, ele tem do IRAX, né, que ele tem um recobrimento de resina que dá mais estabilidade para o aparelho e também você já consegue corrigir um quadro de mordida profunda também ao mesmo tempo, tá bom? Também é feito a cimentação, também é feito no protético e as ativações são feitas ali no céu da boca. Por que eu, como clínico geral, preciso saber isso? A gente não precisa se aprofundar, lógico, eu estou aqui passando para vocês essas fotos para que vocês tenham ideia do aparelho que o seu paciente vai usar. Lógico que não sou eu que vou determinar, enquanto clínico geral, que tipo de aparelho ele vai usar, mas eu tenho, sabendo o que eu quero, eu sei, por exemplo, como que eu vou orientar esse paciente. Esse paciente vai ser orientado a higienizar esse aparelho de uma determinada forma pelo ortodontista. Se eu não conheço esse aparelho, quando ele vem para mim, eu não sei se ele está sendo bem higienizado, eu não sei dizer, olha, o ortodontista não falou que tem que escovar assim, assim, assado. Eu tenho que ter esse conhecimento. Por isso que a gente está mostrando para vocês aqui alguns tipos de aparelho. Então, nesta fase, nós indicamos também os aparelhos ortopédicos. Esses aparelhos que eu mostrei para vocês são aparelhos ortodônticos, né? Assim como também podemos usar, não na fase, como eu falei para vocês, com o objetivo de fechar a diastema anterior, mas a gente pode usar aparelho fixo. E nós podemos usar também nessa fase, que é uma fase muito bem indicada, a ortopedia, então os aparelhos ortopédicos, que a função do aparelho ortopédico é remodelar, estimular, retrair ou expandir as estruturas ósseas de suporte dos dentes, ou seja, a maxila e a mandíbula, tá? Então a ortopedia, nem todos os ortodontistas fazem ortopedia, mas a ortopedia também é muito bem indicada. Então, naquela conversa com o seu colega, para quem você vai indicar, você já tem que entender se ele faz também ortopedia. Se ele não faz ortopedia, você tem que buscar um ortopedista, você tem que ter um relacionamento também com um dentista, um ortodontista que faça ortopedia, ou um ortopedista, basicamente, que faça a sua ortopedia. Mas você tem que ter essa carta na manga, porque muitas vezes nessa fase você pega crianças com maxila retruída, mandíbula protruída, os dois casos, enfim, você precisa muitas vezes atuar
nessa questão da ortopedia, que também aqui eu vou dizer um pouco da minha experiência. Nem todo ortodontista trabalha com ortopedia, eu trabalho com ortopedia, gosto muito da ortopedia, porque a ortopedia, lógico, ela não vai mudar um padrão de crescimento da criança. Então, se a criança tem uma tendência de padrão 3 de crescimento, e aí a gente vai falar então na relação da mandíbula ser grande, a gente não consegue mudar isso, mas a gente consegue, numa fase bem cedo, trabalhando com ortopedia, que são aparelhos móveis dentro da boca, você consegue trabalhar, de acordo com o aparelho, essa relação da maxila com a mandíbula e tornar isso um padrão, compensar esse padrão facial e tornar isso uma questão aceitável esteticamente e funcionalmente para esse paciente quando adulto. Então, eu tenho tratamentos com ortopedia no consultório, gosto muito, acho muito eficiente e acho que a gente não pode perder a oportunidade de indicar esse paciente para fazer um tratamento ortopédico na fase mais inicial de crescimento, quando houver a indicação para isso. Então, em resumo, os aparelhos ortodônticos exercem força nos dentes e os aparelhos ortopédicos exercem força nos ossos. Para resumir, a gente não vai entrar aqui especificamente na questão da ortopedia, mas para que vocês conhecerem que existe e é muito boa, no meu ponto de vista, na minha experiência, ela ajuda bastante a minimizar o tratamento ortodôntico na adolescência, a minimizar problemas relacionados à estética da face também na adolescência. Vamos falar um pouquinho agora, vamos iniciar então o tratamento, falando um pouquinho dos tratamentos ortodônticos na adolescência. Na adolescência, geralmente, nessa fase, os tratamentos ortodônticos são bem aceitos. Por quê? Porque já existe o incômodo estético e você tem um grupo de pessoas da mesma idade que fazem tratamento ortodôntico. Então, é muito comum que você estar nesse grupo motive a utilização do aparelho. Então, é um grupo que entre si, um motiva o outro a usar o aparelho, porque existe realmente um grande número de pessoas ali usando aparelhos, fazendo tratamento ortodôntico, independente do tipo de aparelho com que a gente está falando. Essa fase da adolescência ela é uma fase de transformação, não só em relação ao crescimento, mas também em relação a se estabelecer o padrão de beleza, que hoje está muito variado, a gente sabe disso, mas existe sim um padrão em relação ao sorriso, e é nessa fase que os pacientes, nessa fase da adolescência, por estarem incluídos num grupo especificamente em relação à relação social, mesmo o convívio deles, começa a ficar mais evidente e essa busca pelo tratamento ortodôntico fica maior. Lógico que inicialmente a estética é o fator causal que mais leva esse paciente a procurar o consultório, esse desconforto, mas também quando o paciente relata dores de cabeça, bruxismo, apertamento dental, também tem a indicação de utilizar o aparelho ortodôntico na adolescência. Então, os aparelhos fixos, eles são muito utilizados pelas pessoas dessa idade, dessa faixa etária. Hoje, com um pouquinho mais de tendência aos alinhadores, ainda a gente vai falar sobre isso, mas ainda são bastante utilizados. Eles podem ser metálicos, como a gente já viu, ou de porcelana, ou de resina, ou de cerâmica, que são mais discretos. O tempo de tratamento com o aparelho fixo, ele vai durar de 2 a 3 anos. Existe ali alguns fatores que interferem nisso. Então, um deles é o grau de complexidade do tratamento. Casos mais complexos demoram mais. E nessa fase existe também a questão da cooperação, né, da responsabilidade do paciente nesse tratamento. Porque nessa fase tem a questão da higienização, de quebras, que podem interferir diretamente no tempo de tratamento, além da própria ortodontia fixa demandar habilidade e você ficar brigando um pouco com o aparelho, porque como você tem brackets ligados por um fio, às vezes você tem uma ação num dente que é o movimento que você quer, mas a reação aí é física, né? Não tem nem a ver com a questão só da ortodontia, é física. A reação da força que você exerceu acaba fazendo com que haja um movimento indesejado no dente. Em outro dente, você fica brigando com o aparelho. Além da responsabilidade das consultas e da responsabilidade na relação à higienização em relação à quebra desse aparelho. Mas, em média de 2 a 3 anos, e casos mais simples você consegue resolver com menos tempo. Nesta fase, então a gente falou que na adolescência a gente tem geralmente uma aceitação muito grande pelos pacientes dos tratamentos. Muitas vezes
Não é mais aquele pai que vê alguma coisa errada e leva aquela criança, né, como na infância. Aqui, geralmente, é o próprio paciente que, devido a essa questão estética, dele estar num grupo onde todo mundo usa o aparelho, ele busca o tratamento. Aqui, o maior desafio é em relação à higienização. Então, o aparelho ortodôntico, a gente viu lá no início que uma das funções dele é alinhar o dente para facilitar a higienização. Só que quando a gente fala de aparelho fixo, nós estamos falando de bracket, fio, às vezes banda, borrachinha, e tudo isso, né, que é o elastique, tudo isso faz com que retenha mais alimento. Se retém mais alimento, automaticamente ele dificulta mais a higienização. Então, o maior desafio nessa fase é isso. É fazer com que esse paciente adolescente não quebre, não tenha quebras constantes e faça a higienização correta. Por quê? Porque não higienizar corretamente, além de aumentar o tempo de tratamento, pode causar problemas sérios em relação à ortodontia, que são as reabsorções, tanto óssea quanto radicular, além da cárie e os problemas gengivais numa fase mais inicial. Então é muito importante, o desafio do profissional nessa fase é estimular esse jovem a fazer uma higienização correta, a não comer o que não pode para não quebrar o aparelho, a comparecer nas consultas, mas a aceitação do aparelho costuma ser muito boa por conta dessa questão de que ele está envolvido num grupo onde existe um padrão de estética que ele quer alcançar e todo mundo ali usa aparelho ou está fazendo algum tipo de tratamento ortodôntico. Então, o nosso olhar, e aí a gente volta a falar que mesmo que eu não faça o tratamento desse paciente, eu preciso ter um relacionamento com o paciente com o dentista que vai fazer isso. Porque se eu não mantiver isso, ao invés dele voltar comigo a cada 4 ou 6 meses para fazer limpeza, ele vai fazer a limpeza mesmo lá com o ortodontista dele. E quem vai acabar virando o dentista dele é esse ortodontista. E não é isso que tem que ser, é você que tem que ser o dentista desse paciente. Você que é o responsável pela saúde bucal dele. Assim como a gente já comentou aqui em relação à medicina. É assim que acontece. Você tem um médico que você elege de confiança e ele te encaminha para as especialidades que ele não faz. A mesma coisa tem que ser na odontologia, mas o paciente é seu. E é você que tem que ter esse controle. O ortodontista vai ensinar ele a higienizar? Vai. Mas é você que tem que fazer a manutenção periódica dessa higiene, avaliar a saúde bucal, ver se tem cárie, fazer limpeza. Essa é a sua responsabilidade enquanto paciente desse dentista, tá bom? Desse paciente, dentista desse paciente. O aparelho fixo, ele é constituído basicamente por um conjunto de peças metálicas, que a gente já falou, que são os brackets, que são colados na superfície vestibular dos dentes e que possui uma canaleta por onde vai passar um fio, que é o que a gente chama de arco, que é o que produz a movimentação nos dentes. Então, hoje, como isso é feito? A hora que você coloca um fio, que tem diâmetros, tem vários fios tem fio de aço, fio de níquel titânio, existem vários fios, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas a hora que você coloca esse fio, que você encaixa o fio no bracket, coloca o elastique para segurar, ele vai exercer uma força. Essa força faz com que haja um processo inflamatório, uma reabsorção óssea, por isso eu consigo movimentar os dentes e depois forma osso novamente. Então, esse período de coloca uma força, inflama, reabsorve osso, movimenta dente e forma osso, demora 21 dias, cerca de 21 dias para pacientes até 30 anos e mais de 30 anos, cerca de 28 dias. O que isso significa? Primeiro, que eu não posso trocar o fio antes de 21 dias ou de 28 dias, por isso as vindas ao ortodontista são a cada 30 dias, e eu não posso, além do fator inflamação provocado pelo meu fio, eu não posso ter ali alimentos, eu não posso desenvolver doença periodontal que leve a gengivite, a periodontite e a reabsorção óssea. Por quê? Porque se eu tiver gengivites, inflamações constantes, essa inflamação, que é para ser fisiológica no aparelho ortodôntico, acaba sendo iatrogênica. É onde ocorrem as reabsorções ósseas e as reabsorções radiculares também. Então, é por isso a importância de ter esse acompanhamento e de ter esse paciente muito bem orientado e monitorado em relação à higienização. E aí, de novo, vem o papel importantíssimo do clínico geral, não só em levar esse paciente, encaminhar esse paciente para o tratamento, como esse paciente já sair do seu consultório com um hábito de higienização muito bem introduzido na rotina diária dele. Eu não posso encaminhar um paciente que não higieniza corretamente sem aparelho para realizar um tratamento ortodôntico. E a gente acabou de ver por conta disso o porquê isso acontece. Se um paciente não tem hábito de higienizar sem aparelho, o aparelho só piora
mais facilmente ele vai reter alimento ali. Então não adianta encaminhar esse paciente para tratamento se ele não tem essa condição de higiene muito bem correta, sendo feita de forma rotineira no seu dia a dia. E isso é o clínico geral que tem que fazer. Eu não vou ensinar, porque eu não vou ensinar ele a escovar com o aparelho, quem vai ensinar é o ortodontista, mas esse hábito já tem que estar introduzido. E você precisa, sim, saber o que o ortodontista, como o ortodontista vai ensinar ele a higienizar. O que o ortodontista vai orientar para ele? Você precisa saber isso para saber se ele está fazendo corretamente também. Bom, então a gente viu que, independente do bracket que nós estejamos utilizando ou a técnica, o que vai importar é se esse profissional ele está preparado para executar corretamente o tratamento. Então, nada vai ser feito, nenhum bracket age sozinho, nenhuma técnica é boa sozinha, se o profissional não tiver habilitado para executar esse tratamento. Então, o que determina é a qualificação do profissional bem executado na realização de qualquer técnica. Bom, as diferentes técnicas elas são utilizadas, estudadas nos cursos de especialização. Então, existe sim alguns cursos mais específicos em alguma técnica, mas você sempre vai dar uma passada por todas as técnicas que existem, para que aí sim o profissional possa escolher a que ele mais se adapta, mais acredita em relação aos resultados que ele vê da técnica, para poder utilizar. Mas isso vai ser feito na especialização, porque é lá que o profissional vai se aprofundar e determinar a técnica que vai seguir como sequência. Mas o importante sempre a lembrar é isso, que independente da técnica que você utilize, você tem que ter conhecimento para executar, tem que estar qualificado para executar aquela técnica. Então não importa se você está com o aparelho fixo, o lingual, o autoligado, até mesmo os alinhadores, é o profissional que vai determinar, vai fazer o diagnóstico, determinar o planejamento e vai executar essa técnica para que os resultados sejam alcançados. A técnica por si só, ou o aparelho por si só, não vai dar o resultado necessário. Então, a gente está aqui com uma figura onde a gente tem um aparelho fixo, autoligado, né, metálico. Então, a gente consegue ver, a gente vai falar um pouquinho mais na aula de aparelho sobre o autoligado, mas ele é um bracket colado no dente e ele tem uma tampinha, né? Ele não precisa do elastique para segurar. Então, você abre essa tampa, coloca o arco e fecha. O arco fica solto dentro do bracket, diferente do aparelho convencional metálico, que você precisa do elastique para segurar o fio na canaleta. Aqui a gente consegue ver aparelho fixo convencional. De um lado a gente vê o aparelho metálico e do outro o estético. Então a gente consegue ver sim que o aparelho estético ele é muito mais discreto em relação, então, para aquelas pessoas que a estética é um fator importante, ele é melhor do que o aparelho fixo lingual, mas o mecanismo é o mesmo. De novo, né, lá desde o ângulo é um bracket com uma canaleta por onde passa um fio. E nesse caso temos essa borrachinha que é o que segura o fio. Então, por termos essa borrachinha, esse movimento ele é mais travado, também é uma diferença da evolução do aparelho fixo convencional para o autoligado. Bom, quando se trata de ortodontia para adultos, a gente vai falar então de uma oclusão mais madura. Então é diferente, você tem no paciente adulto algumas características do envelhecimento e da própria história bucal desse paciente que interfere diretamente no nosso planejamento, no nosso diagnóstico e na técnica que nós vamos utilizar. Então é comum você ter pacientes adultos que possuam dentes que não estejam tão rígidos, com restaurações insatisfatórias, restaurações extensas, desgastadas, próteses desgastadas, a ausência de elemento dentário. Existe também, de acordo com as ausências, uma posição, um reposicionamento fisiológico desses dentes. Então, se eu perco um dente, eu vou ter mesialização, distalização dos dentes vizinhos, eu posso ter extrusão do dente antagonista, que são posições que o dente vai assumir de acordo com as perdas, de acordo com as restaurações sem ponto de contato, insatisfatórias, próteses desgastadas. Então, essas características têm que ser levadas em consideração. Mas mesmo quando eu estou diante de um adulto que tem essas limitações, muitas vezes a ortodontia está muito bem indicada. Então, não é porque é um adulto que tem, de repente, algum problema, alguma doença periodontal, algum fator específico, que a gente não vai utilizar a ortodontia. A ortodontia, sim, é indicada em adultos. Inclusive, nós temos um curso de
pós-especialização, que é a ortodontia para adultos, porque há características específicas que você vai avaliar quando você está diante de um adulto, diferente de um adolescente ou de uma criança. Então, quando a gente faz um tratamento em adultos, além da gente ter esse olhar para o diagnóstico bem específico, para já conseguir observar e anotar a história que essa cavidade bucal conta, né? Porque são anos ali mastigando, com intervenções, problemas decorrentes da saúde bucal. Além dessa história, desse olhar mais crítico para o que a gente vai ver, porque ali a gente vai ver coisas também que a gente pode considerar como normais, mas existe essa questão muito direcionada. Então, o nosso planejamento ele vai ser direcionado, o objetivo do tratamento, para a queixa principal desse paciente. E também para que a gente consiga restabelecer uma oclusão fisiológica normal para esse paciente. Não obrigatoriamente a gente vai ter como objetivo alcançar os parâmetros clássicos de normalidade de uma oclusão, né, para restabelecer a função, porque muitas vezes nós temos fatores ali que nos impedem de chegar naqueles parâmetros clássicos lá determinados desde Angel. Por quê? Porque nós temos ali condições diferentes de uma oclusão de uma criança ou de um adolescente, nós temos ali fatores que nos impedem de chegar a uma oclusão com parâmetros clássicos. E também a gente tem uma condição no adulto de fazer com que esse tratamento tenha o menor tempo possível para que ele não cause iatrogenias, tá? Para que ele não cause um problema. Então, quais são as indicações de ortodontias em adulto? Para a gente fazer ortodontia em adulto. Bom, primeiro quando você tem apinhamento ou diastema, porque eles prejudicam a higienização, e a gente já viu lá no início, que se eu tenho fatores que prejudicam a higienização, eu estou predispondo meu paciente à doença bucal. Quando a gente tem ausência dentária, então a gente tem ausência dentária com compensações, então teve uma ausência, você vai ter giroversões, distalização, mesalização, intrusão, extrusão, fatores que precisam ser tratados. Mastigação unilateral, então quando o paciente apresenta desgaste de restauração insatisfatória, peça protética desgastada, ou até mesmo a ausência de um elemento dental, ele acaba desenvolvendo uma mastigação unilateral. Isso faz com que você tenha problemas de oclusão na distribuição de forças, problemas articulares. Então, é muito importante, sim, também uma indicação de fazer tratamento ortodôntico nessa condição. Quando você tem abrasão local, o que é abrasão local? A abrasão são desgastes em determinados pontos devido ao excesso de força. Então, você perdeu o dente, você perdeu um elemento dentário, você acaba fazendo um excesso de força naquele elemento que está ali presente, por conta dessa compensação, e há um desgaste muito específico. Então, também tem indicação de tratamento ortodôntico. Desgaste e fratura incisal, que está relacionada com problemas da relação entre incisivos. Então, não adianta simplesmente eu refazer a restauração, eu fazer uma restauração naquela fratura, porque eu vou voltar a ter o problema pela relação dos incisivos. Então, está indicado a ortodontia. E também como uma indicação pré-reabilitação, tanto protética como de implante. Então, se eu perco um elemento dental e os dentes mesializam, distalizam para o espaço ou tem extrusão, eu acabo não tendo largura nem altura para estabelecer uma prótese correta, né, depois do implante, ou mesmo uma prótese fixa. Então, a ortodontia está indicada nesse aspecto para melhorar o espaço protético para receber a reabilitação. Então, existem vários fatores que têm sim uma indicação para utilizar tratamento ortodôntico em paciente adulto, com algumas ressalvas, com algumas considerações que a gente vai levar em consideração aqui também. Então, nessa fase da vida, quando a gente vai iniciar o tratamento ortodôntico, antes a gente tem que fazer uma avaliação periodontal prévia. E aí a gente vai parar um pouquinho para falar um pouco da periodontia. Inclusive, nós temos aqui também um módulo de periodontia gravado, é um módulo de periodontia para clínicos gerais, então é muito interessante que vocês acessem o curso também. Por quê? Porque ali a gente coloca a periodontia como uma especialidade que ela deve ser a base para qualquer tratamento, não só o ortodôntico, né? Ela tem que ser a base. A periodontia é a especialidade que estuda as estruturas de suporte do dente, então processo alveolar, osso alveolar, cemento. Ele estuda o periodonto como um todo. E o periodonto é a sustentação do elemento dental na cavidade bucal. Então, não tem
É porque eu iniciar qualquer tratamento, nem ortodôntico, sem estar com a estrutura de suporte saudável, porque senão eu vou fazer um alinhamento dos meus dentes e vou perder os dentes porque a estrutura de suporte não está saudável. Então, antes de qualquer tratamento, a gente tem que iniciar pela periodontia, pelo tratamento periodontal. E por isso, a importância do clínico geral entender a periodontia, né? Não precisa, existem muitos procedimentos que o clínico geral pode realizar em periodontia sem ser especialista, e principalmente a base, que é a manutenção da saúde periodontal, você não precisa ser especialista em periodontia para tratar. E aqui também a gente tem que lembrar de uma outra situação, que é as prioridades odontológicas, que a gente também tem esse tema no curso de anatomia dental. As prioridades odontológicas, que a gente aprende isso lá no início da faculdade. O que fazer primeiro? É que o que acontece é que com o passar do tempo, nós vamos nos especializando cada vez mais e a gente esquece da base. Mas a base é saúde bucal, que antecede qualquer tipo de tratamento. Se eu não tiver uma saúde periodontal, se eu tiver estrutura de suporte do meu dente comprometida, não adianta sequer eu realizar qualquer tratamento, nem ortodôntico, nem qualquer outro. Por isso que nas prioridades odontológicas, nós temos lá a adequação do meio bucal, orientação e higienização como base para qualquer tratamento depois do diagnóstico. Então é necessário que o clínico geral, né, que é o ortodontista, o clínico geral só encaminha esse paciente adulto para tratamento ortodôntico ou realiza o tratamento ortodôntico quando o paciente estiver com saúde bucal, tanto na questão periodontal como na saúde bucal geral. E é importante que durante todo o tratamento ortodôntico desse paciente seja feito um acompanhamento desse paciente adulto em relação à saúde bucal. Por isso, a importância de você ter um relacionamento correto com esse profissional, para quem você vai encaminhar o seu paciente, para que ele saiba, não só através do encaminhamento descritivo, o que você quer, porque o paciente adulto ele tem uma especificação, então eu vou colocar aparelho nesse paciente porque eu preciso restabelecer o espaço protético dele. Então você vai encaminhar esse paciente com essa orientação exatamente do que você quer, por que você está encaminhando esse paciente, para que você mostre para esse profissional que você sabe o que você quer, lembrando que o tratamento no paciente adulto deve ser no menor tempo possível, para que ele não cause problemas iatrogênicos para esse meu paciente adulto. Então, tudo isso, mais esse acompanhamento, que pode ser quadrimestral ou semestral desse paciente, vão fazer com que você mantenha o vínculo com esse paciente. Por isso, é importante que você tenha um relacionamento bem claro e específico com esse profissional para quem você vai encaminhar esse paciente. Aqui nós temos a foto de um paciente já mais na fase, então, adulta, né? Já mais na fase, vamos dizer assim, da terceira idade, com aparelho ortodôntico. Por que essa foto está aqui? Primeiro, para determinar que não existe idade para você fazer ortodontia. A ortodontia pode ser realizada em qualquer fase da vida, desde que você tenha todos os cuidados necessários. E é uma especialidade que, independente de você poder usar em qualquer fase da vida, ela vai estar sempre sendo necessária, se não por uma questão funcional, por uma questão estética, que é uma tendência. Né? Então, lembrar que esse paciente pode sim ser tratado ortodonticamente, mas que ele precisa estar, antes de iniciar o tratamento ortodôntico, muito bem esclarecido sobre a importância da higienização, principalmente depois do início do tratamento, que ele tenha na rotina dele já muito específico todos os recursos utilizados para manter a higiene bucal. Senão você vai encaminhar um paciente que não tem esse controle, vai piorar, vai dificultar a higiene dele, e a tendência dele desenvolver problemas de saúde bucal, cárie, gengivite, periodontite é muito maior por ser um paciente adulto. Então esse controle tem que ser muito bem, esse paciente tem que ser encaminhado com tudo isso muito já certo e na rotina dele, para que depois, quando for introduzido pelo ortodontista os outros, a escovação com aparelho, ele já esteja bem ciente e habituado desse processo e principalmente tenha a noção de como esse tratamento tem que ser conduzido em relação à higiene, para que ele esteja bem esclarecido dos problemas que isso pode acontecer, né, que pode trazer. Porque a gente viu que o aparelho trabalha fazendo uma força, você coloca o fio, ele faz uma força, gera uma inflamação, reabsorção e formação óssea.
Esse é o trabalho, é dessa forma que o aparelho fixo trabalha. Se eu, além dessa inflamação que eu vou ter que acontecer, dessa reabsorção que vai ter que acontecer para o procedimento, para a movimentação, eu tiver ainda gengivite, periodontite, eu posso causar nesse paciente uma heterogenia, como uma reabsorção óssea exagerada e até mesmo reabsorção radicular. Por isso a importância nesse acompanhamento do clínico geral quando o paciente está fazendo um tratamento ortodôntico e não simplesmente encaminhar o paciente e perder contato com ele. Então, na próxima aula, a gente está finalizando aqui a aula 2, na próxima aula nós vamos estudar um pouco de documentação ortodôntica e planejamento. O objetivo não é aprofundar no assunto, mas é que você, clínico geral, tenha noção do que é uma documentação ortodôntica, como que é feito um planejamento ortodôntico, para que você possa conversar com o seu colega de igual para igual e para que você possa solicitar um exame complementar que vai facilitar já esse diagnóstico para o seu colega. Então, até a próxima aula. Muito obrigada.